para esse aqui. Primeira carta de João, capítulo 2. Você tem um telefone aí, coloque no silencioso. Vamos meditar na palavra do Senhor, debaixo dessa presença maravilhosa que está aqui, que chega a nos constranger. Primeira epístola de João, capítulo 2. Nós estamos numa série de mensagens sobre a ausência dos dons, e o nosso tema é: o cristão que pecou, Deus tem um remédio. O tema de hoje: o cristão que pecou, Deus tem um remédio. Falar sobre pecado, falar sobre perdão. E a partir dessas mensagens, desde a retrasada, da passada e da retrasada, essas mensagens já começaram a ficar com cunhos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Terça-feira passada, nós falamos sobre Cristo, o centro de tudo. E hoje a gente vai falar sobre a questão da propiciação de Cristo Jesus através do seu sangue, em nome de Jesus. Curve sua cabeça aí, querido Deus. Estamos aqui para ouvir a tua voz. A igreja está reunida e esse rebanho é teu. Nós temos necessidade de ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Glorifica o teu nome nessa noite. Usa a minha vida, a minha mente, toca nas minhas cordas vocais, na minha faculdade mental e fala com a tua igreja de uma maneira especial. Nós possamos sair daqui dizendo que só o Senhor é Deus. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todos digam. Então vamos lá. Queridos, esse texto aqui, algumas pessoas podem ler esse texto que está aqui, e podem pensar que, de alguma forma, Jesus está incentivando você a pecar. Existe uma diferença de liberdade. Quando você estuda a carta de Paulo aos Gálatas, você vai observar que Paulo vai ter um embate ali muito grande com os judaístas, que estão confundindo liberdade com libertinagem. E quando a gente não entende biblicamente esse conceito de liberdade, a gente acaba levando uma vida libertina, porque pensamos que, porque Jesus nos salvou, agora nós somos livres para fazer aquilo que dá na nossa cabeça. É o conceito de graça que é entendido de forma errada. E o Antigo Testamento tem um ensino muito claro sobre a disposição de Deus em perdoar pecado. Olhe para mim aqui, por favor. Não tire sua atenção de mim. Levítico, capítulo de número 4, quando Deus começa a falar das leis. E esse livro é um livro sacerdotal. Se por alguns momentos eu dar alguns pigarros, você sabe que eu estou com um catarro aqui, mas eu estou lutando com ele aqui, tá bom? Me perdoe. Levítico capítulo 4, a gente vai observar que quando Deus começa a dar as leis de propiciação e de expiação de pecado, é incrível a forma que Deus faz para que o homem não morra após ele pecar. E tem um ensino muito padronizado no Antigo Testamento. E quando eu pego o texto de Levítico capítulo 4, a gente vai ler algumas referências já desse texto, a gente vai observar, quando eu pecava, eu tinha que oferecer uma cabra. Tinha que oferecer o quê? Uma cabra. Ou seja, grave isso na sua mente. Toda vez que eu pecar, não repita para você gravar, diga assim: toda vez que eu pecar, eu vou perder uma cabra. E perder uma cabra lá naquele momento, custava caro. Sabe que é uma coisa interessante? Se ele colocar, me ajuda aí, Ítalo. 4:3 de Levítico tem um remédio para o sacerdote. Se o sacerdote pecasse, ele tinha que oferecer um novilho. Está aqui nesse texto. Se o sacerdote pecasse, ele tinha que oferecer um novilho. Capítulo 4, verso 13. Se toda a congregação, de forma coletiva, pecasse, ela também teria que oferecer um novilho. Se o príncipe pecasse, ele tinha que oferecer um bode. Tinha que oferecer o quê? Eu vou te explicar já. E o capítulo 4, versículo 27, se o pecado fosse individual, eu teria que levar uma cabra. Então você observa que existem pecados, e Deus sabia que o homem ia pecar pela sua presciência. E mesmo sabendo,
Outra coisa, quando você pega textos como Romanos capítulo 1, Gálatas capítulo 5, esses textos eles falam, você anota para você ver na sua casa que nós não temos tempo, mas esses textos eles falam claramente a nossa natureza e a nossa disposição a favor de Deus. E quando você começa a ler o final do capítulo 1 da carta aos Romanos e o capítulo 5 aos Gálatas, você vai observar que a nossa natureza ela é podre. Ela é podre. Tinha um professor na faculdade, ainda está vivo, que é o Dr. Reich, que é o pastor da primeira igreja batista aqui do Pará, lá na Pedreira, um homem muito culto, estudou fora do Brasil. Ele gostava de usar uma expressão nas aulas dele, falando que nós éramos vermes, que a gente só prestava para ser salvo por Deus. E é verdade. Essa é a definição que Paulo nos dá. Uma coisa muito interessante é que Jesus, aqui nesse texto, 1 João capítulo 2, ele não está discipulando e João não está passando a mão na cabeça de pecadores. Por exemplo, alguém pode ler esse texto? Filhinhos, eu vos escrevo essa coisa. Se pequeis, todavia eu tenho um advogado. E tem alguém que pode olhar ou ler esse texto aqui, interpretar sem contexto de forma errada e viver numa prática libertina de pecado. Mas só que quando você lê a carta de João, você vai observar toda a carta, você lê na sua casa, eu já li ela, praticamente em toda a carta, a primeira carta, ele está condenando o mal, ele está condenando prática errada. Deixa eu só refrescar a tua memória, ele vai falar assim, ó, quem está na luz não pode viver em trevas. Ele diz, se nós vivemos em Cristo, Cristo é luz, e se eu estou em luz, as minhas obras não podem ser obras de trevas. Ele diz assim, filhinhos, se estão verdadeiramente em Cristo, guardarei os seus mandamentos. Eu não posso estar em Cristo e aborrecer e odiar o meu irmão. Olha que coisa interessante. Então, toda a carta ele vai estar condenando essa prática de pecado. Só que, pastor, Deus sabe que a gente vai vacilar. Deus sabe que a gente vai errar. Olha para o seu irmão aí com todo carinho e respeito. Pode olhar. Dê um glória. Diga assim, está tudo bem contigo? Isso. Pergunte para ele assim, olhando para ele, com todo carinho e respeito, tá? Diga assim, você já pecou hoje? Bastante, né, irmão? A gente peca, a gente peca bastante, irmão, viu? Nós pecamos todo o tempo. E olha que coisa interessante. Deus, sabendo disso, ele providenciou uma clínica. Dr. A.W. Tozer, nesse livro, que é meu roteiro, depois da Bíblia, para fazer essa série de mensagens, evangelista Rafael, ele vai falar uma coisa interessante, abre aspas. As empresas norte-americanas, do tempo que ele viveu, olhe para mim, as empresas norte-americanas, do tempo que ele viveu, elas contrataram clínicas dentro das empresas. Por que, pastor? Elas contrataram clínicas dentro das empresas. Não que eles quisessem que os seus funcionários adoecessem, ou eles estavam desejando o mal que acontecesse algum acidente, mas eles já sabiam que pela carga horária de trabalho, pela intensidade do trabalho, em algum momento esses funcionários iriam adoecer ou sofrer algum tipo de acidente. Então eles já deixaram dentro das empresas essas clínicas prontas. E foi a mesma coisa que Deus fez aqui. No capítulo 4 de Levítico, Deus providenciou uma clínica. Viu? E para cada tipo de situação, para cada tipo de problema, ele foi dando uma situação. Por quê? No Antigo Testamento, quando Deus mostra e ele vai providenciar essa clínica, ele sabe que, tipo assim, ele sabe que nós queremos pecar, ele sabe o quê? Que nós queremos pecar. E também também, dá um glória aí, irmão. Contei um segredo para ele aqui que você não pode saber, por isso que eu desliguei o microfone. Mesmo sabendo que nós iríamos pecar, ele quer nos perdoar. Você pode dar um glória a Deus a isso? Por que ele quer nos perdoar? Porque Deus é misericordioso. E ele sabe que a gente vai falhar todo dia. Ele sabe que a gente vai errar todo dia. Irmão, presta atenção. Você já pensou se isso aqui tivesse ativo? Olha para o teu irmão aí, rapidinho, me ajuda e fala assim, diga assim para ele, se tivesse ativo isso hoje, olha para ele e fala, quantas cabras tu já tinha perdido hoje? Olha aqui para mim, segura aí. O problema, pastor Paulo Júnior, é que quase ninguém no Antigo Testamento tinha condição de levar uma cabra. Uma cabra era um animal extremamente caro. Por exemplo, você viu o animal do sacerdote? É um bode. O animal do príncipe é um novilho. Um novilho é caríssimo, irmão. E uma cabra é para alguém que já tem uma classe média. Viu?
Só que é interessante que 1 João capítulo 2, versículo 1 e 3, o texto não está ensinando prática de pecado. Diga assim, Deus abomina o pecado. E nós precisamos ser santos. E escute, uma definição de santidade, eu achei fantástico isso aqui. Uma pessoa santa não é aquela pessoa, uma pessoa santa não é aquela pessoa que não pode pecar. Você vai pecar. Presta atenção, deixa eu te ensinar na teologia, ó. Deus te livrou do poder do pecado, não da presença do pecado. O pecado só será destruído na glorificação. Você entendeu? Tanto que você já é nova criatura, você já é regenerado, você já tem um nome escrito no livro da vida, o pecado já não é mais teu senhor, porém, você ainda está na presença dele, porque nós já estamos ainda nesse mundo caído. Então ele te livrou do poder do pecado, não da presença do pecado. Então uma pessoa santa não é aquela que não pode pecar, mas uma pessoa santa é aquela que pode pecar, mas não quer pecar. Você entendeu isso? A fala de Paulo é muito oportuna quando ele diz assim, ó, quando eu quero fazer o bem, o mal eu já pratico. É muito interessante e parece que ele tem os seus demônios, e parece que ele tem os seus, quando eu falo seus demônios, são seus problemas, parece que ele tem os seus problemas, suas dificuldades, que quando ele escreve aos Gálatas, ele vai falar assim, olha, nós estamos numa milícia. Efésios 6, nós estamos numa guerra, numa batalha espiritual. Então Paulo sabe muito bem que a carne dele, ela vai sempre militar para fazer a obra da carne, e ele vai deixar uma lista lá. E o Espírito, que já é do Senhor, vai fazer as obras do Espírito. Pastor Narciso, o que então nós devemos fazer quando nós pecarmos? Escuta, já que a gente peca, Deus sabe disso e Ele quer nos perdoar. O que você não pode fazer? O que você não pode fazer quando você pecar? Escute, você não pode parar. Você não pode desistir. Você não pode retroceder. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Porque nós sabemos pela Bíblia, por onde? Que Deus tem uma clínica e que Ele tem um remédio para pecador. Agora também, você não pode usar desses argumentos para você viver na prática do pecado. Se você abrir a carta de João, a primeira carta, e ler na sua casa e estudar ela com calma, você vai ver que João em nenhum momento está falando daquelas pessoas que estão pecando. A gente sabe que a gente peca toda hora, todo dia, todo momento. João está falando daquelas pessoas que têm um pecado como prática de vida. Elas gostam de pecar. Elas gostam de viver com o pecado. Elas se acostumaram a viver com o pecado. Uma coisa muito interessante quando nós olhamos para isso aqui, é que a gente não pode continuar pecando e nem aborrecendo a Deus. Sim ou não? Presta atenção. Quando Deus falou assim, ó, pecou, traz um bode. Pecou, traz um novilho. Pecou, traz uma cabra. O que foi que eles fizeram? Eles se acostumaram. Tipo assim, ó, eu pequei. Tipo assim, o camarada vai lá no curral dele, estou ilustrando, e ele já vê lá os animais e disse, acho que eu vou entregar esse aqui para o sacerdote porque eu vou pecar. Era um ativista religioso. Era aquele crente que ele vem para a igreja, escuta, ele vem para o culto. Terça-feira ele está aqui, nosso contexto. Sexta-feira ele está na escola bíblica. Culto de ceia ele está aqui, mas ele não parou com a prática do pecado dele. É como se ele tivesse acostumado a pecar e levar uma cabra. A fazenda está quase acabando. Pecar e levar uma cabra. Pecar e levar uma cabra. É aquele famoso ativista religioso. E isso é muito preocupante. Por quê? Outro ponto. Quando você olha Levítico 4, a gente vê que todos nós somos farinha do mesmo saco. Como assim, pastor Narciso? Capítulo de número 4, repita, diga, líderes, sacerdote, congregação, individual, obreiro. Lutero chegou uma vez e o demônio, a história diz que se incorporou para ele. 1 João, capítulo 1, versículo 7, parte B. Coloca aqui para o povo da glória. Olha esse texto aqui, ó. 1 João, capítulo 1, versículo 7, parte B. E o demônio se incorporou para Lutero e falou assim, tu é um pecador e tu não vai ser salvo. Diz a história que o diabo falou, que o Lutero falou para o diabo, qual é a minha acusação? E ele pegou um pergaminho, um rolo de couro imenso, muito grande. Irmão, olhe para mim, não tire sua atenção de mim. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, não andem na igreja quando eu estiver pregando. Não levante para tomar água quando eu estiver pregando. Amém? Amém? O próximo que levantar vai ser anátema, irmão. Tá bom? Vou amaldiçoar daqui de cima, estou brincando. Não levante, em nome de Jesus. 1 João, capítulo 1, versículo 7, parte B. Olha só. E o diabo falou assim, tu quer saber o teu pecado? E jogou um pergaminho de 8 metros, 10 metros. Irmão, era muito pecado. E o Lutero falou, ainda tem mais?
Tem isso, e tem mais, isso. Aí o Lutero falou, tem mais? Ele falou, não, acabou. Ele falou, você escreve lá embaixo. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor Narciso, só que o pecado, ele custa caro. O preço desse procedimento no Antigo Testamento era o quê? Era eu perder o meu rebanho. Sim ou não? Mas as pessoas que tinham muito, elas acabavam levando e se acostumando nessa prática de pecado. Quando eu entendo que toda vez que eu pecar vai me custar algo, isso me freia. Por exemplo, quando uma pessoa está vivendo uma coisa... Irmão, a disciplina dentro de uma igreja, ela é algo fantástico. Pergunte por quê. Tem gente que pensa que a disciplina eclesiástica, ela é para matar. Nunca foi e nunca será. Dependendo de como ela será aplicada. Por quê? Quando o pastor disciplina alguém, seja por qual motivo for, isso varia de denominação para denominação, ele está disciplinando aquela pessoa. A disciplina é uma exortação para o crescimento daquele membro. Tipo, se uma pessoa foi disciplinada, digamos que um obreiro aqui do altar tem um cargo, ele prega, ele toma conta de um departamento, ele é líder de alguma coisa aqui dentro, e por algum motivo, razão e circunstância, ele cometeu um pecado público, que a Bíblia chama de vitupério, que é escandalizar o nome de Cristo publicamente. Automaticamente, essa pessoa vai ter que chegar publicamente na frente da igreja e também se retratar com a igreja do Senhor, porque ele pecou publicamente contra o nome de Jesus e contra a denominação que ele faz parte. Ele chama o pastor, ele confessa os seus pecados e o pastor chama o ministério ou, se possível, leva para a congregação. Só que agora, esse homem que tinha esses cargos vai ficar afastado. E quem ama, irmão, o trabalho na casa do Senhor, tem um departamento, prega, a vida dele é o altar, é muito ruim ficar longe aqui de cima. É por isso que quando ele recebe a disciplina, o pastor fala, olha, receba essa disciplina como um teste para você pensar 2 vezes quando o pecado bater na tua porta de novo, porque vai bater. Vocês estão ouvindo isso? O pecado vai bater na nossa porta todo dia. Então tu pensa 2 vezes antes de tu fazer de novo, porque se tu fizer, tu vai perder muitas regalias. E era justamente o que estava acontecendo aqui nesse contexto. As pessoas não estavam preocupadas em querer obedecer a Deus. Elas simplesmente se tornaram pessoas religiosas e falaram assim, eu vou pecar, eu vou viver do meu jeito, eu vou continuar fazendo aquilo que a minha carne quer, eu não vou obedecer às ordenanças de Deus e vou continuar levando o meu animal até a minha fazenda acabar. Era uma pessoa religiosa, era uma pessoa que não tinha nenhum tipo de compromisso com Deus. Agora escute uma coisa aqui. Algo muito interessante nisso aqui, que eu preciso falar aos irmãos. Diga glória a Deus. A gente está na era da graça. Coloca para mim 1 João 1,29. E hoje, diferente do Antigo Testamento, essa oferta ela foi feita. Bora ler esse texto aqui? Aleluia. Hoje você não precisa mais sair atrás de uma cabra e de um novilho. Viu? O seu sacrifício foi feito uma vez e ele tem eficácia eterna. 1,29. 1 João 1,29. Diz assim, João 1,29. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz assim, Essa palavra foi falada por João Batista. E olha esse texto aqui, No dia seguinte, viu João, o Batista, Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Escuta, por que, pastor, não trago mais cabra, novilho? Porque um cordeiro já foi entregue. Deixa o texto lá, por favor. O cordeiro já foi entregue. E a entrega desse cordeiro, ela tem eficácia eterna. É tão poderosa essa eficácia, que esse sacrifício não precisou ser refeito nunca mais. Ele foi feito uma vez e é suficiente para cobrir todos os nossos pecados naquilo que a Bíblia vai chamar de propiciação. Agora preste atenção. As pessoas que estão prestando bastante atenção nisso aqui. Existe no nosso meio uma religiosidade e uma hipocrisia muito grande. Como assim, pastor? E os crentes hipócritas religiosos são aquelas pessoas que são extremamente fiéis. Escuta, tem pessoas, olha esse exemplo, que elas são extremamente fiéis nas suas ofertas e nos seus dízimos. Vocês ouviram o que eu falei? Elas são extremamente fiéis nas suas ofertas e nos seus dízimos, mas elas não conseguem obedecer a Deus em outras áreas da sua vida. Eu me lembro uma vez que nós dirigimos uma oração e Deus levantou uma empresária para cuidar daquele trabalho durante muito tempo. E às vezes aquela mulher chegava quase na hora do amém.
A oração era de meio-dia até 2 da tarde. E às vezes ela chegava, eu via no relógio, 13h45, 13h50, 13h55, quase já na hora do final, só para ela entregar um dinheiro. Quando chegou um dia, ela chegou na chuva. E me compadeci com aquela cena. Ela pegou, tinha um envelope na mão com uma quantia, naquele tempo, 10 anos atrás, bem gorda de dinheiro. Ela chegou, tipo assim. E eu olhei para ela e falei, irmã, esse sacrifício é um sacrifício de tolo. A senhora não pode comprar Deus com seus dízimos e com as suas ofertas. Deus precisa que a senhora obedeça a Ele. Deus precisa que a senhora... Irmão, se tem pessoas que se elas fossem fiéis a Deus, como elas são nas suas ofertas, elas estavam em outro nível espiritual. Escuta, isso é uma religiosidade. Isso é o quê? E é exatamente o que estava acontecendo lá no Antigo Testamento. Isso também acontecia onde? Na Idade Média. Olha aqui a Igreja Católica. O pai chegava com o padre e o padre falava assim, morreu teu filho de quê? Morreu baleado num bar. Olha, ele cometeu um pecado venial. Então ele não foi para o paraíso. Ele está no purgatório. Sabe o que tu tem que fazer? Eu tenho que rezar uma missa de 7º dia. E é pago, querido. Viu? Ou seja, as pessoas pegaram tudo isso para fazer uma religiosidade. Deixa eu lembrar uma coisa para ti aqui. Abre a Bíblia aí. Coloca aqui, Isaías 10, capítulo 10, versículo de número 11. Uma palavra de Deus para você nessa noite aqui, ó. Uma palavra de Deus para essa igreja nessa noite aqui. Isaías capítulo 10, capítulo 1, versículo 11. Vocês gostam de profecia? Está aqui, ó. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Eu estou farto dos holocaustos, dos carneiros e da gordura dos animais cevados. Eu não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Versículo de número 13, por favor. A congregação lê comigo. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas que vocês fazem de lua nova, os sábados, a convocação das congregações, eu não posso suportar. Iniquidade associada ao ajuntamento solene. Versículo 14, versículo 15, por favor. As vossas festas, a lua nova, as solenidades, a minha alma aborrece. Já me são pesadas. Eu estou cansado. Versículo de número 15. No 3, todo mundo lê. 1, 2, 3. Calma. Misericórdia. Mais uma chance. 3. Deus não quer que você venha para cá de qualquer jeito. Você está ouvindo o que eu estou falando? Deus não quer que você venha para a casa dele de qualquer jeito. Coloca o versículo 16, só para eles apanharem mais um pouco. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cesse de fazer o mal. 17, olha Deus falando, irmão. Meu Deus, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Deus está falando, chega de religiosidade. Chega de vir assistir culto e continuar na prática de pecado. Chega de vir assistir culto e continuar do mesmo jeito. Você está trazendo a sua cabra, mas Deus está farto disso. Você está guardando o sábado, mas Deus está farto disso. Você está guardando as festas, mas Deus está farto disso. Deus quer que você o obedeça. Irmão, a partir do momento que eu proponho no coração, escute isso aqui. Repita comigo e diga assim, identificação. Fale para fora, identificação e união. Olha isso aqui, já está terminando, é a última página do esboço. Olha isso aqui. No momento da consagração de um pastor, vem aqui, Nery, ainda não é a consagração, mas presta atenção. No momento, pode ficar de joelho aqui rapidinho, por favor. No momento da consagração de um pastor, a gente usa um exemplo bíblico de identificação e união. Qual é? Que a gente pega, segundo o livro de Atos, e coloca as mãos sobre a cabeça dele, para que ele possa receber, através da mão de um sacerdote, como os apóstolos fizeram, a consagração de pastorado. Isso aqui, repita comigo assim, diga, para receber uma unção. Vai lá, recebeu.
Só que, escuta, na mesma forma na Bíblia, isso é uma tradição santa, na mesma forma na Bíblia, quando o sacerdote pecava, sabe o que ele fazia? Pergunte o quê? Trazia um bode. Olha isso aí, ó. Quando eu, como sacerdote, vou consagrar um diácono a pastor, eu estou colocando a minha mão dele, simbolizando. O poder não é do pastor. É só um simbolismo. O poder é do Senhor. Lá quando o sacerdote pecava, ele trazia um bode. Trazia o quê? Um bode. Quando ele chegava, agora não vou chamar ninguém para ser o bode, né, irmão? Porque aí pega pesado, né? Mas o bode chegava diante dele. Ele colocava a mão na cabeça do bode. E ele dizia assim, ó. Deus, pela fé, eu acredito que a minha culpa está sendo transferida agora para esse animal. Para que eu não morra. E através da tua misericórdia, o teu favor me alcance e a morte alcance ele. Ou seja, o sacerdote pecou e o animal, o bode, ele teria que morrer. Em alguns casos na lei judaica, o sacerdote pegava, transferia o pecado, transferia o quê? Num simbolismo, transferia o pecado para o animal e esse animal era mandado para o deserto. E ele ficava lá e era considerado um animal amaldiçoado. Quando eu olho para tudo isso e eu vejo que o israelita do Antigo Testamento coloca as mãos na cabeça do animal, ele também está se identificando com esse animal, transferindo de forma simbólica os pecados para ele. Agora escute só aqui. Isso está apontando para quê? Para um animal que está vindo morrer em nosso lugar. Você ouviu, irmão? Isso está apontando para um animal que viria de forma eficaz morrer em nosso lugar. Um cordeiro que será, diga comigo, propiciação pelo nosso pecado. Diga, um cordeiro perfeito. Agora escute isso aqui. Isaías capítulo 53. Coloca aí para mim. Versículo de número 4 e versículo de número 5. Isaías, capítulo de número 53. Antes de tu colocar esse texto, coloca para mim 1 de João. 1 de João, capítulo de número 3, verso 5, verso 6. 1 de João 3. No 3, todo mundo. 1, 2, 3. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Não vive o quê? Não vive o quê? Aí eu te pergunto, então por que tu vive pecando? Ó, eu estou falando de prática. Quem está nele não permanece, não vive o quê? E todo aquele que vive pecando, meu Deus. Olha o que o texto está falando, que tu assiste culto, ouve palavra, mas não conhece ele ainda. Olha aqui para mim. Terminou um culto uma vez, entrou uma safra de jovem aqui que queriam namorar. Como hoje. E a gente estava de olho nesses jovens. Quando terminou o culto, eu estava de olho. Porque, irmão, é impressionante. A moça está aqui, ou o rapaz, olha aqui para mim. Servindo a Deus, está uma bênção, está orando, cuidando das coisas do Senhor, trabalhando no departamento infantil. De repente chega aquela mensagem que o pastor não quer ouvir. Pastor, eu estou apaixonada. Por que tu não te apaixona por Cristo, irmão? Olha aí. Aí, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você já ouviu aquele ditado que diz assim? Olha para mim aqui. Se conselho fosse bom, era pago. Minha filha, não faz isso. Meu filho, não faça isso. Olha isso aí. Aí aconselhamos, não namora ainda, foca na tua vida espiritual. Deus vai te abençoar com uma varoa. Tá, pastor, tá bom. Eu saio do culto do meio-dia, tem um bequinho bem aqui, que vai para o Sancler. Quando eu vi lá, vem as meninas e o rapaz. Quando eles me viram, meu Deus, lá vem o pastor Narciso. Escuta, quando tu quiser pecar, tu não olha assim, ó. Nem assim e nem assim. Tu olha assim, ó. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Irmão, olha aqui para mim, você vai dar glória e vai concordar comigo. Os crentes salvos na pessoa do Senhor. Escute isso aqui. Uma pessoa que já nasceu de novo.
não interessa o lugar onde ela está, se não estão vendo ela, o que ela esteja fazendo, ela se sente constrangida em pecar contra o Deus que deu propiciação para ela. Coloca o versículo de número 8. Olha esse texto aqui, verso 8. Aquele que pratica o pecado, aquele que Meu Jesus, procede do... Olha quem está te usando. Acabou a glória? Procede de quem? Porque quem vive pecando é quem? Desde quando? Mas para isso, não se manifestou uma cabra. Não se manifestou um novilho. Não se manifestou um cordeiro. Não. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Verso 9, para concluir. Olha esse texto, irmão. Todo aquele que é nascido de Deus. Tem alguém aí? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Que todos os teus esquemas sejam destruídos pelo Espírito Santo nessa noite. Levante a sua mão, eu estou profetizando que todo o mal seja desfeito nessa noite. Que tudo aquilo que a tua carne quer fazer de errado seja quebrado nessa noite. Que o Espírito Santo invada o teu coração e lance uma semente ao ponto de te constranger, que você não vai conseguir pecar. Escuta, olha esse texto aqui, 1 João 5,13. Olha esse texto aqui, 1 de João 5,13. Irmão, eu lendo esse texto hoje, eu dei tanta glória a Deus, porque a Bíblia ela é maravilhosa e perfeita. Olha aqui, ó. Estas coisas vos escrevi. Talvez você não sabe, rapidinho, olha aqui. Essa carta foi escrita para combater um homem que não acreditava na encarnação de Jesus. Tá? Cerinto. João está mordido com ele na carta. Ele vai dizer, aquele que não confessa que Cristo veio em carne é o anátema, é o anticristo, vai para o inferno. Ele está bravo com esse homem aqui. Só que nesse texto, irmão, olha essa passagem aqui, ó. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Ele não está falando que tu vai ter a vida eterna. Meu Jesus amado, não me conformo com isso. Ele está falando, ó, essas coisas vos escrevi para vocês saberem que vocês ainda terão. Tu tem a vida eterna. Quem está em Cristo não vai ter vida eterna. Já tem vida eterna. Quem está em Cristo não vai ser salvo, já é salvo. Quem está em Cristo não vai... Ai, Jesus amado, estas coisas vos escrevi, a fim de vocês saberem que vocês já têm vida eterna. Quem? Vocês outros que crêem em nome do Filho de... Segura. Pastor, quando eu não creio no Filho de Deus, eu creio em quem? Na força do meu braço. Escuta. Às vezes Cristo, o Filho de Deus, o que tira o pecado do mundo, aquele que veio nos salvar, aquele que veio nos curar, aquele que é o Senhor, ele é a última opção para algumas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas ainda não nasceram em Cristo. Elas ainda não nasceram de novo. Elas ainda estão no processo de levar cabra todo dia. Diga assim comigo, está na hora de trocar a cabra ineficaz, passageira, falível, pelo Cordeiro, infalível, eterno, poderoso, soberano, inigualável. Isaías 53, 4, 5. Terminei. Já acabou o Big Brother. Isaías 53, versículo de número 4 e versículo de número 5. Escuta isso aqui, ó. Certamente ele tomou sobre si as nossas. Esse nossa aqui é um pronome possessivo. Pronome o quê? Você já fez essa oração aqui, mudando esse nossa pelo teu nome? Tipo assim, ó. Certamente ele tomou sobre si. Onde aparecer a palavra nossas, a gente vai trocar e vai falar o nosso nome. Tá? Eu vou falar o meu nome completo e você vai falar o seu nome. Aí onde você está? Vamos testar. 1, 2, 3. Certamente ele tomou sobre si os pecados de Narciso Lúcio Guimarães de Albuquerque.
as enfermidades de Narciso Lúcio Guimarães de Albuquerque. As dores levou sobre si e nós o reputamos por ferido de... Verso 5. Onde tem o nosso, põe teu nome. Mas ele foi transpassado pela transgressão de Narciso Lúcio Guimarães. Fala o teu nome, irmão. Ele foi transpassado pelas tuas e moído. Foi moído por quem? Pelas iniquidades de... Meu Jesus amado. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos o quê, irmão? Nós fomos o quê? Sarado. Aleluia. O que significa isso aqui? Era como se Cristo estivesse falando assim para o Pai. Pai, eu vou pegar a minha mão. E eu vou me identificar com cada um. E vou transferir para eles. Oh glória. Cristo é o nosso propiciatório. É a nossa propiciação. Escuta isso aqui, ó. Acabei. Pastor, o que é propiciatório? Essa palavra propiciação é a palavra grega hilastério. Ela significa a tampa da arca. Dentro da arca está a lei de Moisés. Está o quê? Diga assim, está a lei que condena. Só que acima da arca está a tampa com sangue. Acima da lei que condena tem um sangue do cordeiro que liberta. Dentro da arca tem uma lei que diz, tu vai morrer se tu não cumprir. Só que na tampa Só que na tampa dessa arca está banhado de sangue, com sangue puro, dizendo, tu estás purificado de todo o meu pecado. Ele levou sobre si todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades, todos os nossos males, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Verso 5. Mas ele, Cristo, foi transpassado pelas nossas transgressões. Moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a... Segura aí. Irmão, tu já imaginou se Cristo quisesse descontar em ti tudo que tu faz, descontar em mim tudo que eu faço de pecado? Não estava nenhum de nós aqui para contar a história. O pecado é tão forte na nossa vida, que o que começou a boa obra vai terminar ela. Porque as nossas forças não conseguem nos levar a lugar nenhum. E nessa noite eu te pergunto, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, tu já tomou esse remédio? Olhe para mim aqui, irmão. Você já tomou esse antídoto, esse remédio chamado Cristo, propiciação? Já tomou? Porque se você já tomou, as tuas obras precisam demonstrar isso. Irmão, olha aqui para mim, por favor. Se a Bíblia tá certa e ela é a verdade, como nós cremos e pregamos todos os dias aqui dentro dessa casa de oração, tem algumas pessoas que, por falta de não se entregarem a Deus verdadeiramente, essas pessoas estão caminhando para o inferno. Isso não pesa no teu coração, irmão? Você levar uma vida toda fora do lugar. Se Jesus voltar, você vai ficar no arrebatamento da igreja. Você está ouvindo o que eu estou falando? As tuas práticas de pecado, elas podem te condenar diante de Deus. A palavra de Deus nessa noite para nós. Olhemos para a luz, vivamos na luz, estejamos na luz. E que o Senhor nos abençoe. Bata uma palma em nome do Senhor Jesus.